Você já parou para pensar sobre a verdadeira natureza da vingança? O que acontece quando você decide que é hora de fazer justiça com suas próprias mãos? Neste vídeo, vamos explorar uma verdade aterrorizante. A vingança não é apenas uma questão de retribuição pessoal. É uma responsabilidade que pertence a Deus. Cuidado! Este vídeo pode tocar em pontos sensíveis. Se você já sentiu a tentação de vingar-se ou já foi consumido pela raiva, este é o momento de refletir. As Escrituras são claras: a ira do homem não produz a justiça de Deus. E se você não for forte o suficiente para lidar com a verdade, pode ser que este vídeo machuque você mais do que imagina. Prepare-se para mergulhar em passagens bíblicas que falam diretamente sobre a vingança divina, revelando um poder que vai além da nossa compreensão. Então, tenha coragem. Assista até o final e avalie: você já cometeu ou pensou em cometer vingança? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Sua interação é vital para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal. Juntos podemos levar a palavra de Deus a todos que precisam dela. Agora, vamos nos aprofundar nesse tema inquietante e revelador. Romanos 12, 19 e 21, o aviso divino sobre vingança. Em uma das passagens mais impactantes das Escrituras, Paulo, o apóstolo que transformou o cristianismo, emite um alerta severo sobre a vingança, ecoando através dos séculos. Escrito em um contexto de grande perseguição e injustiça, Paulo exorta os cristãos a não tomarem a vingança em suas próprias mãos. Ele declara: "Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor." Mas quem é este Paulo que se atreve a falar sobre um tema tão perigoso e delicado? Paulo de Tarso, o homem que viveu uma vida de opressão e transformação, não só perseguiu os cristãos, como também teve um encontro sobrenatural que o levou a se tornar um dos pilares da fé cristã. Ele sabia muito bem o que significava a dor da injustiça. Mas ao invés de buscar retribuição, ele buscou a direção de Deus. Aqui está o ponto crucial. Quando você se permite sucumbir ao desejo de vingança, está desafiando a autoridade de Deus. Você está dizendo, em essência, que não confia na justiça divina. O apóstolo Paulo não apenas compartilha um conselho, ele oferece uma advertência primordial. A mão de Deus é pesada sobre aqueles que buscam fazer a sua própria justiça. Você realmente quer ser aquele que carrega o peso da ira de Deus sobre si? Pense por um momento. Imagine-se em um cenário onde a injustiça é palpável, onde a traição e a dor lhe atingem como um golpe. O desejo de se vingar pode parecer justificado, uma resposta natural ao sofrimento. Mas é aí que você precisa parar e refletir. Será que você está preparado para as consequências? Deus, em sua justiça perfeita, não deixará que a vingança passe despercebida. Ele não é um Deus que se agrada da maldade. Quando você tenta agir como Deus, você não só desrespeita sua autoridade, mas também se coloca em um caminho de destruição. Quando Paulo diz: "A vingança é minha, eu retribuirei", ele nos lembra que Deus é o juiz supremo. Ele vê cada injustiça, cada lágrima que você derramou, e ele promete que fará justiça. Mas a vingança de Deus não é algo que deve ser temido de forma leviana. Ela é uma manifestação do poder e da ira divina. Aqueles que se atrevem a tocar no que pertence a Deus podem ser tragicamente surpreendidos pela força de sua mão. Imagine a seriedade da advertência. Você realmente quer se encontrar do lado oposto da justiça divina? Ao buscar vingança, você não está apenas comprometendo sua própria alma, mas pode estar se colocando sob a ameaça da retribuição de Deus. A mão de Deus não hesitará em agir quando seu povo for injustamente tratado, mas você não deve ser o instrumento dessa ação. Agora, uma pergunta angustiante se ergue em sua mente. Você acha que essa advertência de Paulo é um caso isolado? Você pode querer se preparar, porque o que está escrito em Deuteronômio 32:35 vai aprofundar essa discussão, revelando verdades ainda mais sombrias sobre a vingança e a ira de Deus. Deuteronômio 32:35, o aviso sério da vingança de Deus. "Vingança é minha, e eu retribuirei." Esta afirmação, extraída do livro de Deuteronômio, não é apenas um eco de um aviso, É uma declaração de um Deus que observa e avalia cada ação, cada pensamento e cada ato de injustiça.
À primeira vista, pode parecer uma declaração distante, uma simples frase encontrada em um texto antigo. Mas se você parar para considerar, encontrará um significado muito mais profundo e aterrorizante. Essa passagem, proclamada por Moisés, não é meramente uma promessa. É uma advertência que atravessa o tempo e fala diretamente ao seu coração. Deus não se esquece das ofensas cometidas contra o seu povo. Ele vê cada ato de maldade, cada palavra cruel e cada ação traiçoeira que fere os inocentes. O que muitas vezes nos escapa em nossa vida cotidiana é que, enquanto nós nos preocupamos em fazer justiça com nossas próprias mãos, Deus permanece observando. A pergunta que deve ecoar em sua mente é: você realmente quer estar na mira da justiça de Deus? Este não é um jogo. Este é um convite à reflexão. Quando você permite que a ira e o desejo de vingança cresçam dentro de você, está, na verdade, colocando a sua vida em uma linha tênue, equilibrando-se sobre um abismo profundo. A palavra de Deus é clara. Ele não deixará passar em branco as ofensas cometidas. Cada vez que você considera retaliar, você não está apenas colocando sua alma em risco, mas está incorrendo na severidade da justiça divina. O contexto de Deuteronômio é crucial para entender a gravidade desta mensagem. Moisés, no crepúsculo de sua vida, estava prestes a levar o povo de Israel à terra prometida. Em suas últimas palavras, ele exorta o povo a lembrar-se de Deus e de seus caminhos. E dentro desse contexto de advertência, Moisés não hesita em declarar que a vingança pertence a Deus. Ele sabia que, em tempos de dificuldades e injustiças, a tentação de buscar retribuição seria intensa. Mas o que Moisés estava realmente fazendo era um apelo a cada um de nós para que confiássemos em Deus, não em nossa própria capacidade de fazer justiça. Quando você se entrega ao desejo de vingança, está se colocando no caminho da desgraça. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, garantirá que a justiça seja feita, mas não através de você. Ele não precisa de agentes humanos para cumprir a sua palavra. Ao invés disso, ele é o juiz soberano, que conhece o fundo de cada coração e a extensão de cada dor. O que você poderia considerar uma justificativa para a vingança, aos olhos de Deus, pode ser um convite para a sua ira. E você se pergunta, qual é o preço da vingança? Você está disposto a pagar com sua paz, sua alegria e até mesmo sua salvação? Você acha que ao buscar a retribuição, você realmente estará consertando a injustiça? Ou será que você estará apenas se colocando em uma posição vulnerável, onde a mão de Deus pode descer pesadamente sobre você? O desejo de vingança, alimentado pela ira, é um veneno que corrói não apenas o objeto de sua vingança, mas também a alma daquele que busca retribuir. É uma armadilha astuta, o engano sutil que pode arrastar você para a escuridão. Na verdade, Deuteronômio 32:35 não é apenas uma promessa de vingança. É um lembrete da certeza da prestação de contas. Haverá um tempo em que todos nós teremos que prestar contas das nossas ações. A pergunta é: você quer ser encontrado culpado de tentar tomar a justiça nas suas mãos? A vingança de Deus pode ser terrivelmente devastadora, e você não quer ser um dos que a experimentam. Quando você pondera sobre esta passagem, é essencial lembrar que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Não se deixe enganar pela ideia de que a vingança é uma forma de se sentir melhor. A única coisa que você realmente conquistará é um afastamento de Deus e a atração da sua ira. Então, se você já pensou em se vingar, ou se está alimentando esse pensamento, pare por um momento e reflita. Você está preparado para as consequências? A vingança de Deus não é uma ameaça vazia. É uma realidade que se manifestará de maneira imutável. Você pode não ver os resultados imediatamente, mas a justiça de Deus não falha. A verdadeira paz e reparação vem da confiança nele, não do desejo de retribuição. E agora, uma questão assombrosa. Você está disposto a arriscar sua própria vida espiritual e seu relacionamento com Deus por causa de um desejo passageiro de vingança? Pense bem antes de agir, porque as consequências podem ser eternas. Prepare-se, pois o que está por vir em Romanos 12:19-21 irá te surpreender e revelar ainda mais sobre a justiça divina e as repercussões de se tomar o pé de Deus. Salmo 94:1-2 O clamor por justiça e vingança.
Ó Senhor, Deus das vinganças, aparece, aponte a sua ira para aqueles que oprimem e cometem iniquidades. Essas palavras ecoam do Salmo 94, ressoando como um grito desesperado por justiça em um mundo cheio de injustiças. O salmista, com a alma atormentada, se volta a Deus, implorando por ação, clamando para que a justiça divina seja trazida à luz. Não é apenas um pedido casual. É um apelo visceral que reflete a dor e a indignação de um coração que testemunha a opressão e a maldade. A questão que permeia essa passagem é profunda e intensa. Até quando os ímpios triunfarão? Até quando a maldade e a injustiça continuarão a prevalecer? O salmista não se contém. Ele grita por vingança, pedindo a Deus que se levante contra aqueles que se deleitam na opressão, que pisam sobre os justos e que zombam da justiça divina. Esse clamor por justiça é um eco das vozes de todos aqueles que foram injustamente tratados. Um lamento que se eleva até os céus, implorando pela intervenção divina. Aqui, a essência da mensagem é clara. Deus é o juiz supremo. E como vimos em Romanos 12:19, a vingança pertence a Ele. O salmista sabe que não é seu papel tomar a justiça em suas próprias mãos. Ele reconhece a soberania de Deus e sua capacidade de retribuir. Qualquer um que pense que pode escapar das consequências de suas ações, precisa ouvir este aviso. Deus não ignora as ofensas. A ira divina pode ser lenta, mas quando se manifesta, é devastadora. E não para por aí. Ao refletir sobre a gravidade da mensagem do Salmo 94, é essencial notar que este não é um caso isolado. A Bíblia está repleta de declarações que confirmam a justiça e a vingança de Deus. Em Deuteronômio 32:35 encontramos outra confirmação. A vingança é minha, e eu retribuirei. Não há dúvidas de que Deus está atento a cada ato de maldade e opressão. Ele não apenas observa, ele promete que a justiça será feita. E aqueles que se levantam contra os justos, aqueles que desferem ataques às almas inocentes, enfrentam uma certeza aterrorizante. A ira de Deus não é brincadeira. O salmista continua seu clamor, pedindo que Deus se levante e traga justiça. O que ele realmente pede é que Deus revele sua glória, sua justiça, e faça com que os ímpios experimentem as consequências de seus atos. O desejo do salmista não é apenas a vingança pela vingança, mas sim um anseio por um mundo restaurado, onde a injustiça não prevalece. É um clamor que ressoa em cada um de nós quando testemunhamos as atrocidades da vida. Mas, à medida que essa narrativa se desenrola, uma pergunta crucial emerge. Você realmente está preparado para o que pode acontecer quando Deus finalmente agir? Os ímpios que zombam da justiça e que se recusam a se voltar para Deus devem temer. O que eles consideram segurança e impunidade pode rapidamente se transformar em um pesadelo. O que parece ser um triunfo para os ímpios pode se transformar em sua ruína quando a mão pesada de Deus desce sobre eles. E assim, preparamos o terreno para o que está por vir. O que se segue em Hebreus 10:30-31 nos traz uma advertência ainda mais contundente. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança é minha, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A expectativa cresce. O que será que aguarda aqueles que ousam desafiar a justiça divina? O que acontecerá quando a paciência de Deus se esgotar? A verdade é que, enquanto você reflete sobre estas palavras, precisa entender que a vingança de Deus não é apenas uma advertência, é uma certeza. A expectativa por sua ação deve despertar em você uma profunda reverência e, ao mesmo tempo, um medo saudável. A pergunta permanece: você está pronto para encarar a realidade da justiça divina? Ou você ficará em silêncio, esperando o momento em que Deus se levantará e fará o que precisa ser feito? A sua escolha agora pode definir seu destino. Portanto, esteja atento, porque as palavras que estão por vir serão um chamado à reflexão e uma súplica à misericórdia. Hebreus 10:30-31. O temor da vingança de Deus. Ao transitar do clamor por justiça no Salmo 94 para a mensagem poderosa em Hebreus 10:30-31, somos confrontados com uma realidade aterrorizante. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança é minha, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essas palavras nos oferecem um vislumbre do peso da justiça divina.
Um lembrete severo de que Deus não é apenas o observador passivo em meio à iniquidade. Quando o autor de Hebreus fala sobre a vingança de Deus, ele não está brincando. Ele se dirige a uma comunidade que precisa entender a gravidade da situação. Você já parou para pensar nas implicações do que significa cair nas mãos do Deus vivo? É um pensamento que deve causar um calafrio na espinha. É um convite para a introspecção, para se questionar. Quais são os seus atos? Você se considera justo aos olhos de Deus? A justiça de Deus não é arbitrária. Ele observa cada ato de injustiça, cada pequena maldade e assegura que tudo será devidamente contabilizado. Ao contrário dos humanos, que muitas vezes falham em fazer justiça, Deus é o juiz perfeito. Se você se considera alguém que se levantou contra o injusto, ou se já teve pensamentos vingativos em seu coração, deve temer a retribuição divina. Ele promete que a sua justiça não falhará. Imagine o impacto devastador que é ser julgado por aquele que tem poder sobre toda a criação. Os ímpios que zombam da justiça, que acham que podem escapar das consequências de suas ações, estão fazendo um erro colossal. Eles precisam entender que a ira de Deus não se manifestará apenas na eternidade, mas também neste mundo. Quando ele se levantar para executar a justiça, nada poderá se opor a ele. E então a pergunta inquietante ecoa: você está preparado para a certeza de que a vingança de Deus é real? Os que perseguem e oprimem os justos, os que usam suas palavras e ações para infligir dor, precisam ouvir este aviso. O tempo da impunidade pode estar acabando, e quando isso acontecer, a mão de Deus cairá como um raio, trazendo com ela as consequências de seus atos. Além disso, é essencial refletir sobre a fragilidade da vida. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Estas palavras são um eco das verdades eternas que nos cercam. Aqueles que têm coragem de desafiar a justiça divina e continuar em seu caminho de maldade, devem estar preparados para enfrentar as consequências. Cada palavra, cada ação, cada intenção será pesada na balança da justiça de Deus. Assim, enquanto você assiste a este vídeo, pergunto: você se sente seguro? Ou está ciente de que a justiça de Deus pode estar mais próxima do que você imagina? Não é apenas um chamado à reflexão, mas uma advertência para aqueles que pensam que podem escapar impunes. Lembre-se, a retribuição de Deus não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza. E é neste ponto que os corações endurecidos devem se abalar. A expectativa do que está por vir é real, e a justiça divina é inegável. Enquanto você reflete sobre isso, não se esqueça de que o tempo da mudança pode ser agora. Esteja ciente de que a mão de Deus está sempre presente, pronta para agir. O que você fará com essa informação? Naum 1, 2 e 3, o zeloso vingador. Agora, voltemos nossa atenção para o livro de Naum, um texto muitas vezes esquecido, mas repleto de verdades essenciais sobre a natureza de Deus. Naum 1, 2 e 3 nos apresentam uma imagem poderosa da ira do Senhor. Deus é zeloso e vingador. O Senhor se vinga e está cheio de indignação. O Senhor se vinga contra os seus adversários e guarda a ira para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e de modo nenhum terá por inocente o culpado. Essas palavras nos mostram um Deus que não brinca com a injustiça. Ele é descrito como um Deus zeloso, cuja paixão pela justiça não permitirá que o mal prevaleça por muito tempo. Aqui, a mensagem é clara. A ira de Deus pode parecer tardia, mas quando chega, é devastadora. Você tem certeza de que está do lado certo? Aqueles que se opõem a Deus, aqueles que oprimem o seu povo, precisam estar cientes de que sua paciência não é fraqueza. É uma demonstração de sua misericórdia. No entanto, essa misericórdia não deve ser confundida com impunidade. O Senhor não deixará os culpados sem resposta. Sua ira se acumula, e quando finalmente se manifesta, será como uma tempestade avassaladora. Esta é uma advertência poderosa para todos aqueles que pensam que podem agir à revelia das leis de Deus. Você pode se sentir protegido por um tempo, mas quando a mão de Deus cair sobre os ímpios, não haverá lugar para onde correr. Naum nos lembra que Deus é grande em poder, e que apesar de ser tardio em irar-se, sua justiça será certeira. Ao refletir sobre esta passagem, pense: você já se perguntou se suas ações estão em harmonia com os princípios de Deus?
A opressão e a injustiça podem parecer aceitáveis por um tempo, mas a retribuição divina se aproxima como um predador silencioso na noite, aguardando o momento certo para atacar. E ainda não acabou. Para finalizar, temos mais uma passagem para você entender de uma vez por todas que Deus não está para brincadeira. Prepare-se, porque o que vem a seguir é um aviso sério e fundamental para todos os que ignoram a justiça divina. Sua ira não é apenas um conceito, mas uma realidade poderosa e transformadora. E todos devem se preparar para o que está por vir. Provérbios 20, 22. A espera pela justiça de Deus. Por fim, chegamos a Provérbios 20, 22. Um lembrete crucial sobre a essência da vingança e da confiança em Deus. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te salvará. Este versículo é um grito de alerta contra a tentação de agir por conta própria e buscar a retribuição em nossas próprias mãos. Você está ouvindo? A vingança pode parecer uma solução atraente, mas essa passagem nos ensina que não devemos sucumbir à ira ou ao desejo de vingança. Em vez disso, devemos confiar em Deus para que Ele intervenha em nosso favor. A ira do homem não produz a justiça de Deus, e tomar medidas precipitadas pode levar a consequências desastrosas. Ao longo deste vídeo, exploramos passagens que enfatizam a seriedade da ira de Deus e a necessidade de confiar na sua justiça. Lembramos de Romanos 12, 19 e 21. Paulo nos exorta a não tomarmos a vingança em nossas próprias mãos, mas a deixarmos nas mãos de Deus, que diz: a vingança é minha, eu retribuirei. Deuteronômio 32, 35. A certeza de que Deus observará as injustiças e retribuirá os que fazem o mal, enfatizando que sua justiça não é uma questão de se, mas de quando. Salmo 94, 1 e 2. Um clamor pela justiça divina contra os ímpios, pedindo que Deus se levante em favor dos justos. Hebreus 10, 30 e 31. Um aviso terrível sobre a seriedade de cair nas mãos do Deus vivo, que não é indiferente à injustiça. Naum 1, 2 e 3. A descrição de Deus como um vingador zeloso, que, embora tardio em irar-se, não deixará os culpados impunes. E agora com Provérbios 20 e 22, somos lembrados de que a vingança não é nosso fardo, mas sim de Deus. Após considerar cada uma dessas passagens, você ainda vai querer se vingar? Pense profundamente sobre isso. Reflita sobre cada passagem que discutimos. Sinta a profundidade de cada mensagem e pergunte a si mesmo se vale a pena seguir um caminho que pode levar à ira de Deus. A verdadeira força não reside em se vingar, mas em confiar em Deus e deixar que Ele trate com a injustiça, entregando nas mãos de Deus. Por mais intenso e carregado de peso que esse vídeo possa ter sido, ele traz uma lição profunda e verdadeira. Nos vingar de alguém não é o caminho. A vingança, como vimos em cada passagem das Escrituras, não é nossa função. Essa responsabilidade pertence a Deus. Ele, em sua justiça e misericórdia, age em favor dos seus escolhidos. Aquele que faz mal aos filhos de Deus sentirá o peso da sua mão divina. A vingança que você tanto deseja pode ser legítima aos seus olhos, mas Deus te diz: deixe comigo, eu cuido disso. Você não precisa carregar esse peso, essa dor ou essa raiva no seu coração. A vingança pertence ao Senhor, e Ele em seu tempo retribuirá conforme a sua justiça. Confie nele. Quando alguém fere um dos seus, Deus não ignora. Ele vê, Ele sabe e Ele agirá. Não cabe a nós determinar o momento ou a maneira, mas devemos descansar na certeza de que Deus é fiel em sua justiça. Agora quero encerrar com uma oração especial por todos os escolhidos de Deus, aqueles que enfrentam injustiças e opressão, mas que não se rendem à tentação de vingança. Oração pelos escolhidos de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, venho diante de Ti para colocar nas Tuas mãos os Teus filhos, os escolhidos que, em meio à dor e às injustiças, resistem ao desejo de vingança. Que eles possam descansar na certeza de que Tu és o justo juiz, que vê todas as coisas e age conforme a Tua perfeita justiça. Ajuda-nos, Senhor, a entregar nas Tuas mãos toda mágoa, toda dor e toda raiva, sabendo que a vingança não é nossa, mas Tua. Repreenda, ó Deus, todo sentimento de ódio que possa brotar em nossos corações e nos fortaleça para seguir o caminho da paz e da confiança em Ti. Sabemos que aqueles que tocam nos Teus escolhidos não ficam impunes, e confiamos que Tu agirás com a Tua mão forte em nosso favor.
Pai amado, abençoa cada pessoa que hoje escolhe entregar a sua dor a Ti. Que eles possam sentir o Teu cuidado, a Tua proteção e a certeza de que Tu lutas por nós. Em nome de Jesus, que toda a vingança que habita em nosso coração seja lançada fora e que a Tua justiça prevaleça. Amém. Agora eu te pergunto, depois de tudo isso, você ainda pensa em se vingar? Pense, reflita e lembre-se de que Deus luta as suas batalhas. Não guarde o desejo de vingança, deixe Deus ser o juiz. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e deixe seu comentário. E aí, você ainda pensa em se vingar? Não esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de fé e reflexão. Que Deus abençoe cada um de vocês e os proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.